US$ 1,3 trilhão dá mais ou menos aí 5,7 trilhões de reais de valor de mercado dos imóveis simplesmente evaporaram do mercado. Isso em apenas 3 meses. Eu vou mostrar para você que o rombo é muito maior quando a gente puxa para alguns meses para trás. Essa semana a mídia americana, inclusive não apenas a mídia mais especializada, mas a mídia tradicional, trouxe este número impressionante de 1,3 trilhões de dólares que acabaram caindo fora do mercado. E você percebe aqui na descrição que tem um termo chamado Home Equity. O que seria isso? É o valor de um imóvel menos o que ainda é devido no empréstimo imobiliário, ou seja, na hipoteca. Nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a imensa maioria da população não tem dinheiro para comprar o imóvel à vista. Então, toda a grande maioria da classe trabalhadora compra os imóveis através de financiamentos. E o relatório especializado da empresa Black Knight pegou os dados do terceiro trimestre de 2022, que contempla os meses de julho, agosto e setembro, e descobriu que os donos de imóveis nos Estados Unidos perderam impressionantes 1,3 trilhões em patrimônio imobiliário. Isso é muito ou é pouco? Em valores nominais, é a maior queda trimestral já registrada, ou seja, passa em questão de grana o valor até daquela crise que nós tivemos em 2008. Já em termos percentuais, é a maior desde a crise imobiliária, que foi lá em meados de 2007, 2008 e 2009. Todo o mercado imobiliário é composto de 4 fases do seu ciclo. E o ciclo do mercado imobiliário americano está em uma fase diferente do ciclo do mercado imobiliário brasileiro. Eu sempre mostro esse gráfico que ele ilustra muito bem as 4 fases. E o mercado americano, que passou por anos nessas 2 fases aqui, onde você tem um crescimento de preços, que é o mercado dos vendedores, entrou na fase 3 e, consequentemente, entrará na fase 4. A fase 3 é a super oferta de imóveis, então você tem uma queda gradativa dos preços, e depois a fase 4 é a recessão. Essas 2 últimas fases do ciclo aqui é a fase boa para os compradores de imóveis. E uma dúvida que eu recebo corriqueiramente, tanto nos comentários do YouTube quanto no direct do Instagram, é quanto tempo que demora o ciclo do mercado imobiliário. Aqui ilustra muito bem para você que é um ciclo longo, 18 anos você está vendo na tela. Então não é como um mercado de ações que é muito mais dinâmico, é muito mais rápido, não. E esse longo ciclo que você vê nos Estados Unidos também se aplica no mercado imobiliário brasileiro. Os imóveis não sobem de preço ou caem de preço instantaneamente. Inclusive, já que eu dei uma pincelada no mercado imobiliário brasileiro, eu faço um convite para quem gosta de fundos imobiliários. Nesta semana, dia 17 de novembro, às 7 horas da noite, nós vamos ter o aulão de fundos imobiliários. O primeiro link aqui na descrição vai abrir esta tela, você vai digitar o seu nome, o seu e-mail e a gente vai se encontrar ao vivo, 7 horas da noite do dia 17 de novembro. Voltando aqui para o tema do nosso bate-papo de hoje, atualmente 500 mil casas nos Estados Unidos estão underwater. E é um grande crescimento comparado a maio deste ano mesmo. Eram 250 mil casas. Mas afinal de contas, o que significa underwater? É muito simples, mas também é muito importante esse conceito. É quando o empréstimo imobiliário ele acaba ficando mais alto do que o próprio valor do imóvel. Ou seja, isso acaba acontecendo quando os valores dos imóveis caem, exatamente como você está observando aí nos últimos meses, mas a pessoa ainda precisa pagar o saldo original do empréstimo. Em outras palavras, o valor do seu financiamento imobiliário é isso daqui, só que o valor agora do seu imóvel é isso daqui. Ou seja, o quanto você tem que pagar acaba sendo muito mais do que o valor de mercado daquele imóvel que você está financiando. Muitas pessoas entraram nessa situação porque começou a ter uma queda de preços dos imóveis nos Estados Unidos, e esse gráfico ele mostra pra gente a variação do preço dos imóveis lá desde 2002 até agora, o último trimestre analisado pela Black Knight, que foi o terceiro trimestre de 2022. Cada uma dessas barrinhas aqui representa um determinado mês
dentro de um respectivo ano. Aqui que você está vendo estas quedas bem grandes aqui no preço de imóvel, consecutivamente a cada mês caindo, foi lá na crise de 2007, 2008 e 2009. E depois nós tivemos uma grande recuperação. Por muitos anos o preço foi subindo, aos pouquinhos a cada mês, até que chegou ali em 2019 e 2020 e nós tivemos simplesmente uma aceleração abrupta. Os preços dos imóveis não paravam de subir mês após mês e todo mundo sabe que isso acaba não sendo saudável. Nada cresce acima do céu. E aqui está a prova do que está ocorrendo nos últimos meses. Dá uma olhada aqui no gráfico. Olha só, já são alguns meses seguidos. Se você parar para olhar com cautela, é muito semelhante ao cenário que se desenhou lá em 2007, comparado agora a 2022. A própria Black Knight destacou no seu relatório que os imóveis atingiram o pico dos seus preços em maio de 2022 e vem caindo desde então. No total, o patrimônio das propriedades hipotecadas caiu quase 1,5 trilhões, ou seja, no terceiro trimestre apenas foi 1,3 trilhões de dólares de valor de mercado que evaporaram. Mas se você puxar um pouquinho mais longo, de maio até setembro foi 1 trilhão e 500 bilhões de dólares que sumiram. E eles prosseguiram destacando que a grande maioria das casas em risco de se tornar underwater, que eu já expliquei para você aqui qual que é o conceito por trás desse termo, são aquelas que foram compradas em 2022 e no final de 2021. Aqueles compradores que compraram no auge da euforia imobiliária. Atualmente são 500 mil propriedades que já estão underwater, mas se você contabilizar essas que já estão somado aquelas que estão a um passo de entrar, totalizam quase 2 milhões de imóveis entre todos aqueles 53 milhões de detentores de hipotecas ou já estão com o seu financiamento valendo muito mais do que o seu imóvel ou estão prestes a entrar neste mesmo cenário se os preços continuarem caindo. Tem uma métrica muito interessante de você analisar no mercado imobiliário, que é o quanto que o trabalhador comum gasta da sua grana mensal, dos seus rendimentos, da esposa, para conseguir bancar tão somente os gastos com o financiamento imobiliário. É a métrica chamada Payment to Income Ratio. E aqui você está vendo em azul o quanto que a pessoa precisava dispor da sua renda mensal para bancar apenas as parcelas da hipoteca. Atualmente nós chegamos no valor de 38,9, quase 40% dos rendimentos só para bancar a hipoteca. Este valor já ultrapassou de longe o que nós observamos na crise de 2007 e 2008. Dá uma olhada aqui, ó. Este é o período 2007 e 2008 e este é o período de 2021 e 2022. E esta outra linha verde nada mais é que a taxa de juros da hipoteca para 30 anos. Mas essa é a média do mercado imobiliário americano, porque tem cidades que é muito pior este cenário. Quanto que um trabalhador comum, ali a sua família com a renda somada, gastaria por mês só para bancar a hipoteca, financiando um imóvel na mediana dos preços. Não estamos falando de super mansões não, tá bom? Los Angeles, eles gastariam nada mais, nada menos que 76%. São Francisco, quase 60%. Miami, 54%. É óbvio que o fim de estudo você já está entendendo qual que é. Outra coisa que você tem que analisar bem de perto é a foreclosure starts, ou seja, o processo judicial que um banco retoma e vende um imóvel depois que a pessoa não consegue pagar as parcelas em dia. E aqui eu peguei as informações do relatório da Black Knight lá em setembro, outubro e dezembro de 2021 e comparei agora com os últimos meses divulgados. Então na esquerda você vê que as foreclosure starts estavam ali na casa dos 3.900, 4.000, 3.700 e agora
Olha a diferença, 17.700 no mês, 20.300, 18.400, é evidente o crescimento. Depois de todo o nosso bate-papo aqui, eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo no mercado imobiliário americano. Inclusive, muitos brasileiros que moram nos Estados Unidos sempre deixam os insights direto da fonte. Você vai dar uma olhada aqui embaixo junto comigo o que a galera está escrevendo. O nosso bate-papo de hoje fica por aqui. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.